Olá, bem-vindos a mais uma exploração detalhada aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai mergulhar numa situação bem comum e, ao mesmo tempo, cheia de nuances em muitos lares judaicos observantes. Como fica a situação de um empregado não judeu que mora na casa e precisa preparar a própria comida? Como conciliar isso com as leis judaicas? Nós recebemos uma análise bem a fundo da Halahá, a lei judaica, que trata exatamente disso. Nossa missão aqui é desvendar os pontos principais, as diretrizes essenciais, olhando especialmente para a kashrut, né, as leis alimentares, e, claro, a observância do Shabat, o sábado sagrado. O ponto de partida parece simples. A comida que o empregado prepara é para consumo próprio, não para o empregador. Mas, assim, como vamos ver, essa simplicidade esconde uma rede de regras e considerações bem complexas. Preparados para entender essa dinâmica? Normas da lei judaica. As leis sobre comida, que a gente encontra muito no Yoredea, uma seção do Código de Lei, e as leis do dia a dia, incluindo o Shabat, que estão mais no Orak Shaim, outra seção importante. Não dá para olhar só como um problema de comida, né? Certo. Ou só como um problema de Shabat isoladamente. É sobre como a vida de uma pessoa não judia se encaixa na rotina e na santidade de um lar judaico observante. Qualquer solução tem que funcionar nos dois campos ao mesmo tempo, sabe? Ok. Vamos desembrulhar isso então. Primeiro, tem esse conceito de Bishul Akum. O que significa isso na prática? Então, Bishul Akum, literalmente cozimento por um não-judeu, é uma proibição estabelecida pelos rabinos antigos. Ela se aplica a certos tipos de alimentos que foram cozidos exclusivamente por uma pessoa não judia. Mesmo com ingredientes kosher. Sim, mesmo que todos os ingredientes sejam kosher e os utensílios também, as razões históricas são principalmente duas: evitar que se acabe comendo algo não kosher por acidente e, num nível mais social, assim, impedir uma intimidade excessiva que pudesse levar a casamentos fora da comunidade judaica. Ah, entendi a preocupação social por trás. E o interessante é que essa regra vale mesmo dentro da casa de um judeu, com comida e panelas kosher. Isso mostra o peso dessa preocupação, né? E vale para qualquer dia, não só no Shabá. Entendi. Então, mesmo com tudo certinho, a comida pode se tornar proibida só por causa de quem cozinhou. Parece bem restritivo. Como se contorna isso? Bom, a forma de evitar o Bishul Akum é ter uma participação mínima, mas significativa de um judeu no processo. Não precisa ser a pessoa cozinhando tudo, sabe? Ah, não precisa fazer o prato inteiro. Não. A forma mais comum é um judeu acender o fogo, tipo ligar a boca do fogão ou o forno. Ou até mesmo mexer a panela logo no início do cozimento. Com essa pequena intervenção, a comida passa a ser considerada Bishul Israel, ou seja, cozimento de um judeu. E aí sim, é permitida. Ah, uma participação quase simbólica, mas que muda o status da comida. Interessante. Mas você disse certos alimentos, quer dizer que não é toda comida que entra nessa regra. Exato, não é tudo. Para um alimento cair na proibição de Bishul Akum, ele precisa cumprir 2 critérios. E tem que ser os 2 juntos, tá? Ok. Primeiro, o alimento não pode ser algo que se come cru normalmente. A expressão em hebraico é enu nehal kmoshe huhai. Então a regra só pega comidas que precisam ser cozidas para a gente comer. Tipo, frutas e saladas estão fora, então. Exatamente. Frutas, a maioria das saladas, coisas assim que a gente come cru, numa boa, estão fora. Agora pense em carne, peixe, ovos, batatas. Quase ninguém come isso cru, né? Esses sim entram na categoria. Entendi. E o que define se algo é comido cru ou não é o costume do lugar, a norma cultural, não o gosto pessoal de alguém específico. Ok. Primeiro critério, tem que precisar cozinhar. E o segundo, qual é? O segundo é que o alimento tem que ser digno da mesa de um rei. A expressão é oler al shulchan melahim. Isso significa que tem que ser um tipo de comida considerada importante. Algo que você serviria num jantar mais formal, para convidados especiais, sabe? Comidas muito simples ou lanches rápidos, tipo, sei lá, batata frita, pipoca, talvez um macarrão instantâneo, geralmente ficam de fora. A ideia por trás disso é que dividir uma comida muito sofisticada criaria um laço social mais forte, algo que os sábios queriam regular. Faz sentido a lógica.
Mas alimentos básicos importantes como um assado de carne, um peixe grelhado ou mesmo arroz são considerados dignos. Uma obra importante, o Arush Hashukan, até comenta que mesmo cortes mais simples de carne entram na regra, porque a categoria carne em si já é algo servido em refeições importantes. Entendi. Então, resumindo, precisa ser algo que necessita cozimento e que seja considerado um prato respeitável, digamos assim. Agora, aqui é onde minha cabeça começa a dar um nó. E as panelas? As formas? Se o empregado usa uma panela kosher da casa para fazer, sei lá, um arroz que se encaixa nesses critérios. Aí você tocou num ponto nevrálgico. Um princípio básico da kashrut é que utensílios de cozinha absorvem o sabor, o ta'am, da comida quente que é cozida neles. Certo, a questão da absorção. Isso. Se uma panela kosher é usada por um não-judeu para cozinhar um alimento que se torna proibido por bichulacum, a panela absorve esse sabor proibido. E o resultado, a panela deixa de ser kosher. Nossa. O rabino Yosef Haim, de Bagdá, uma grande autoridade conhecida como Ben Ishai, é bem claro nisso. Ele diz que essa panela precisa passar por kasherização, um processo para remover o sabor absorvido, geralmente fervendo água nela, que é a agalá, antes de poder ser usada de novo por um judeu. Mesmo depois de um tempo? Ele até enfatiza que, idealmente, o que a gente chama de lachatla, não se deve usar a panela, nem mesmo depois de 24 horas, quando o sabor já estaria estragado, pago. A proibição ainda estaria ali impregnada. Existe uma certa flexibilidade discutida para utensílios de cerâmica ou porcelana, que normalmente não podem ser cacherizados dessa forma. E como seria? O Ben Ishai sugere que mergulhá-los 3 vezes em água bem quente poderia ser uma solução específica para bicho acum nesses casos. Mas veja que é uma situação particular. Caramba, então até a panela fica contaminada pela proibição. Isso complica muito a logística na cozinha, né? Fica claro que ter utensílios separados é fundamental. Sem dúvida. E falando em cozinha moderna, o micro-ondas, ele entra nessa história de bicho acum porque, assim, não tem fogo ali, certo? É diferente. Essa do micro-ondas é um debate super interessante e mostra bem como a Halaká lida com tecnologia nova. A questão central é essa mesmo. A regra original fala em cozinhar com fogo, esh. O micro-ondas usa radiação eletromagnética, não tem chama. E aí as opiniões se dividem. Imaginam. Quais são as visões? Bom, tem uma visão mais rigorosa, defendida por autoridades bem importantes do século XXI e XXII. O argumento deles é que, poxa, o micro-ondas hoje é uma forma normal e estabelecida de cozinhar. Então, o foco deveria ser no resultado, a comida fica cozida, e no fato de ser um método comum, não na presença literal de fogo. Seria, tipo, aplicar o espírito da lei à realidade atual. Entendi. Focar na função. Por outro lado, tem uma visão mais leniente, também com apoio de autoridades respeitadas, como as ligadas a algumas agências de kashrut importantes. Eles se apegam mais à letra da lei. Micro-ondas não é um cozimento por fogo, como ferver, assar, fritar, então não estaria incluído no decreto original dos rabinos. Baseado na definição estrita de fogo. Exato. Alguns até mencionam que a qualidade da comida de micro-ondas às vezes é inferior, o que poderia ser um fator a mais para não considerá-lo tão digno da mesa de um rei, talvez. Interessante esse detalhe. E na prática, o que prevalece? Olha, na prática, o que muitas pessoas fazem é, por precaução, tentar evitar o bichulacum também no micro-ondas, seguindo a visão mais rigorosa. Mas, se acontecer, ou em caso de necessidade, existe base elástica para confiar na opinião mais leniente. Agora, um ponto importante. Se a comida já foi cozida por um judeu, ou seja, já é bichu Israel... Ah, sim, se só for reaquecer. Isso. Se o empregado não judeu só vai reaquecê-la no micro-ondas, aí não tem problema nenhum, todas as opiniões concordam que é permitido. O debate é só sobre cozinhar algo cru do zero. Essa discussão toda mostra bem essa tensão, né? Seguir a definição exata da palavra fogo versus adaptar o propósito da lei para novas tecnologias. Fascinante ver como a lei se adapta, ou debate como se adaptar. Ok, entendemos as regras gerais para os dias da semana.
principalmente o bicho lacum e a questão dos utensílios, mas o Shabat. O Shabat é um universo à parte, certo? A proibição de cozinhar é uma das mais conhecidas. Como isso afeta o empregado que precisa comer? Ele não pode cozinhar nada mesmo. Certo, Shabat tem suas próprias regras complexas. Cozinhar é uma das 39 melahatos, trabalhos criativos proibidos. E existe outra proibição importante chamada Amira Lakum, que significa dizer a um não-judeu para fazer um trabalho proibido. Basicamente, eu como judeu não posso pedir para um não-judeu fazer uma milacha para mim no Shabat. Mesmo que eu peça antes do Shabat. Nem mesmo se eu pedir antes do Shabat começar, se for para o meu benefício direto. Ele estaria agindo como meu representante, meu shliach. Só que, no nosso cenário, essa proibição direta de Amira Lakum geralmente não se aplica. Não. Por quê? Porque a premissa toda é que o empregado está cozinhando para si mesmo, por necessidade ou vontade própria, sem que o empregador judeu tenha pedido. O fato de ser para benefício próprio dele é a chave que desvia da proibição de instruir. Ele não está agindo como meu agente. Então a brecha, digamos assim, é que a ação é para ele, não para mim, o empregador. Faz sentido. Mas mesmo que eu não tenha pedido, eu posso, pegar uma colherada da comida que ele fez para si no Shabat. Posso me beneficiar disso de alguma forma. No próprio Shabat, não. Existe uma regra geral que proíbe um judeu de ter benefício direto de uma melacha feita no Shabat, mesmo que tenha sido feita por um não-judeu para si mesmo. Mesmo que ele tenha feito para ele? Sim. Então, a comida que o empregado cozinhou para ele no Shabat é proibida para o empregador judeu comer naquele dia. Depois que o Shabat termina, aí sim, geralmente a comida seria permitida imediatamente. E por que depois pode? Porque ficou claro que o cozimento foi para a necessidade do empregado, não para o empregador. A não ser, claro, que tenha o problema do bicho lacum que a gente já falou, que vale sempre, Shabat ou não. Mas o benefício da melacha feita no Shabat em si, essa proibição acaba com o fim do Shabat. Ok, então tecnicamente o problema não é pedir para ele cozinhar, porque ele faz por conta própria e eu não posso me beneficiar da comida no dia. Parece que tem uma saída. Mas então, qual é o grande obstáculo no Shabat? Você mencionou lá no início que a solução precisava cobrir ambos os domínios. Algo ainda pega, né? Pega, sim. O desafio mais pesado no Shabat, nesse contexto, é um conceito chamado Maritain, que a gente pode traduzir como a aparência aos olhos ou a aparência de transgressão. Maritain. Já ouvi falar. É um princípio rabínico muito importante. Ele proíbe fazer coisas que são tecnicamente permitidas, mas que, para quem olha de fora, parecem muito com uma violação da lei judaica. O objetivo é proteger a reputação das pessoas, evitar mal-entendidos e não dar um mau exemplo que leve outros a errar. Entendi. É para não parecer que está fazendo coisa errada? Exatamente. Pensa assim. Um lar judaico no Shabat deve respirar tranquilidade, observância. Ver uma cozinha funcionando a todo vapor, fogo aceso no fogão, barulho de fritura, cheiro de comida sendo feita no meio do Shabat. Chama atenção, né? Com certeza. A suposição imediata de qualquer pessoa, seja um vizinho que passa, um convidado, ou até alguém da própria família menos informado, seria: ué, mas estão cozinhando no Shabat. Ninguém vai adivinhar os detalhes todos. Não, calma, é o empregado não judeu cozinhando só para ele e ninguém pediu. Entende a complicação? Totalmente. Cria uma imagem ruim. Isso cria um problema sério de Maritain. É diferente, por exemplo, do empregado lavar a louça dele com água quente. Ele poderia usar fria, talvez use quente por conveniência. Não é uma melacha tão óbvia, tão central para o Shabat quanto cozinhar. Mas cozinhar comida crua exige calor, fogo. É uma das melachot mais reconhecíveis. Faz sentido. E outros exemplos? Da mesma forma, o barulho alto de um aspirador de pó no Shabat também seria um problema. Tanto por quebrar a paz do dia, que a gente chama de zilzum Shabat, um desrespeito ao Shabat. Certo, o barulho em si já é ruim. Sim.
E também pela aparência de estar fazendo o trabalho proibido, o maritalém. Então, o ponto crucial no Shabat não é tanto a proibição técnica de instruir o empregado, a Amira Lakum, que a gente viu que é contornada se ele faz para si. O problema maior é a percepção, a imagem, a sociologia da coisa. O Maritaen, acertei? Perfeito, é exatamente isso. Por isso, a solução tem que focar não só em quem cozinha, mas principalmente em como e onde essa comida é preparada, para gerenciar essa aparência. A visibilidade do ato de cozinhar é a questão central no Shabat. Uau! Então, mesmo que a ação em si seja permitida para o empregado, a aparência para quem vê de fora pode comprometer a santidade do Shabat na casa? É uma questão de imagem pública, por assim dizer, para proteger o ambiente do Shabat? Faz muito sentido. Exato. E isso se aplica a outras coisas que o empregado faz no espaço dele? Por exemplo, sei lá, acender a luz do próprio quarto no Shabat. Como fica? Boa pergunta. Usar eletricidade no Shabat é considerado proibido pela maioria das autoridades ortodoxas, embora haja debate sobre qual proibição exata se aplica. Mas no caso do empregado não judeu que acende a luz no quarto dele, para ele mesmo ler ou fazer alguma coisa pessoal. Só para ele mesmo. Isso. Só para ele. Geralmente é permitido. Mesmo que um pouco de luz escape para o corredor e o empregador se beneficie indiretamente dessa luz, esse benefício incidental costuma ser aceito. A chave é ser algo para a necessidade pessoal dele, no espaço privado dele e, claro, sem ser a pedido do empregador. Entendi. E tarefas tipo limpar o próprio quarto ou lavar uma peça de roupa pessoal dele? Então, a regra básica é a mesma. O empregador não pode pedir para ele fazer isso, por causa da Amira Lakum. Se o empregador faz por conta própria, aí depende. Atividades discretas, tipo lavar uma meia na pia do banheiro dele, quietinho, provavelmente tudo bem. Coisa pequena. Isso. Mas atividades que chamam a atenção, seja pelo barulho, como usar uma máquina de lavar roupa ou um aspirador de pó. A barulho no Shabat não dá. Exato. Ou pela visibilidade, como, sei lá, pendurar um monte de roupa para secar na varanda principal da casa. Aí já entra no problema do Zilzum no Shabat, por perturbar a paz e a tranquilidade do dia, e também do Maritaim, porque parece trabalho sendo feito para casa. Mesmo sendo a roupa dele. Mesmo sendo. Por isso, mesmo sendo para necessidades pessoais, atividades assim que são muito ruidosas ou muito visíveis deveriam ser proibidas por acordo, talvez até no contrato de trabalho. A regra geral parece ser: o que é quieto e pessoal dentro do quarto dele tende a ser ok. O que é barulhento ou público, mesmo que para ele, já é mais problemático. Entendi o gradiente. Quanto mais perceptível, pior. E se o empregado fica doente no Shabat? Isso muda alguma coisa na permissão para lhe cozinhar, por exemplo? Sim, a Halachá tem uma categoria específica para isso. Shole She'en Bo Sakana, que é uma pessoa doente, mas sem risco de vida iminente. Pense numa gripe bem forte, uma enxaqueca daquelas que derrubam a pessoa. Não é uma emergência para ir para o hospital, mas a pessoa está mal. Exatamente. Não é pikuach nefesh, que é salvar uma vida, onde quase todas as proibições do Shabat são suspensas, mas é um sofrimento real, um desconforto significativo. Para essa situação de Shole She'en Bo Sakana, os sábios permitiram que se peça a um não-judeu para fazer uma melaca, ou seja, eles permitiram a Amira Lakum, nesses casos mesmo uma melaca proibida pela Torá, para aliviar o sofrimento do doente. Ah, então nesse caso o judeu poderia pedir algo para o não-judeu fazer. Sim, se o judeu estivesse doente nesse nível. Aplicando ao nosso caso, se o empregado não-judeu fica doente nesse nível, a necessidade dele de ter uma comida quente, um chá, algo assim, se torna uma razão ainda mais forte, um tsoref, necessidade, reconhecido, para ele cozinhar para si mesmo. Isso reforça a permissão básica que ele já tinha para fazer por conta própria. Entendi. A doença dele justifica ainda mais a ação. Exato. Mas, atenção. Mesmo nesse caso, a questão do Bishul Lakum, se o alimento e o método de cozimento se aplicarem, como a gente viu, e principalmente a questão do Maritaim, se ele cozinhar no fogão principal de forma visível, barulhenta,
ainda precisam ser resolvidas. A doença dele não apaga a necessidade de cuidar da aparência da observância do Shabat na casa como um todo. Certo, a doença permite a ação para ele, mas não libera geral a questão da aparência. Exatamente. O que tudo isso mostra de fascinante é como a Halachá pensa esse espaço privado do empregado dentro da casa. Tecnicamente, a casa inteira pertence ao proprietário judeu, né? A permissão para o empregado agir não cria uma embaixada legalmente separada dentro da casa. Não é um território estrangeiro. Não. Ela se baseia no princípio de que ele age por conta própria, para si mesmo, não como um agente do judeu. Só que essa permissão pessoal tem limites. E os limites aparecem quando a ação dele bate de frente com preocupações que são coletivas ou públicas, como a imagem da casa, Marita Yain, e a atmosfera do Shabat, Zilzul Shabat. A diferença entre ele acender a luz no quarto e ligar um aspirador barulhento na sala não é de quem é o metro quadrado onde ele está pisando, mas sim do impacto da ação dele no ambiente compartilhado do Shabat. Existe um gradiente aí. Quanto mais visível, barulhenta e potencialmente perturbadora for a ação, menos ela se encaixa na esfera do puramente pessoal e mais ela afeta o todo dentro daquele contexto específico do Shabat. Ok, acho que o quadro geral está ficando bem mais claro agora. Recapitulando então para ver se eu peguei. Temos o desafio do Bichu Akon durante a semana toda, que afeta a comida em si e também os utensílios, certo? Certíssimo. E no Shabat, especificamente, temos que evitar que o empregador se beneficie da comida feita naquele dia e, talvez o ponto mais complicado, evitar a aparência de que há cozimento normal acontecendo na casa por causa do tal do Marit Ain. É isso? Perfeito. Exatamente esses são os pontos-chave. E para fazer isso funcionar na prática, no dia a dia, sem violar a Halachá, é preciso ter uma estrutura bem pensada e seguir algumas recomendações bem concretas. Não dá para ser no improviso, sabe? Imagino. Que tipo de recomendações? Bom, primeiro, acho importante falar do contrato de trabalho. É bom que o salário seja mensal ou global, o que chamamos de SACIR, e não por hora, especialmente para evitar qualquer questão sobre pagamento por trabalho feito no Shabat, mesmo que seja para ele. Ah, boa dica. E o contrato precisa ser claro sobre as regras, deixar explícito a proibição de usar os utensílios kosher da família, nada de fazer tarefas pessoais que sejam barulhentas ou muito visíveis no Shabat, e detalhar bem como ele pode preparar a comida dele nesse dia. Comunicação clara desde o início evita muitos problemas depois. Concordo. Alinhar as expectativas. E na cozinha? Segundo ponto, e talvez o mais importante na prática, a infraestrutura e a separação na cozinha. Isso é crucial para evitar os problemas de kashrut com bicho lacum e a mistura acidental de utensílios. A separação física é essencial. Como seria essa separação ideal? Olha, o ideal dos ideais seria ter uma pequena cozinha separada. Uma kitnet mesmo, só para o empregado. Mas a gente sabe que isso nem sempre é possível. Na maioria das casas não é, né? Exato. Então, uma alternativa viável é ter uma área bem definida na cozinha principal. Mas aí exige uma disciplina redobrada de todo mundo. E o que não pode faltar nessa separação, mesmo que seja só uma área? O essencial é um conjunto completo de panelas, pratos, talheres, copos, tudo só do empregado. Se for na cozinha principal, esses itens têm que ser claramente marcados, talvez uma cor diferente, uma etiqueta bem visível para não ter risco de misturar nunca. Entendi. Marcação clara. Armazenamento separado também é chave. Idealmente um frigobar pequeno só para ele, ou pelo menos prateleiras exclusivas na geladeira e na despensa da família, para a comida dele não se misturar com a comida kosher da casa. Ok. Separação de utensílios e de comida. E para cozinhar mesmo, durante a semana e no Shabat. Certo. Para cozinhar durante a semana, o ideal, de novo, seria uma plaquinha elétrica separada, um fogareiro elétrico só para ele. Se não for possível e ele precisar usar o fogão principal, a regra é clara. Sempre e somente com as panelas e utensílios dele, nunca os da família. Ok. E para o Shabat? Aí que o Maritaim pega, né? Qual a solução para isso? Exato. Para o Shabat, o aparelho de cozinhar é crítico por causa do Maritaim.
E a melhor solução prática para o Shabat, na minha opinião e na de muitas autoridades, é um micro-ondas dedicado só para o uso do empregado. Ah, o micro-ondas de novo. Por que ele é a melhor solução aqui? Por 2 motivos principais. Primeiro, como a gente já viu, existem opiniões halásticas lenientes importantes sobre bichula com micro-ondas, o que já facilita uma parte do problema. Segundo, e talvez mais importante aqui para o Shabat, é um método de cozimento ou aquecimento muito discreto. Discreto como? Não tem chama visível, não costuma fazer barulho de fritura, não espalha aquele cheiro forte de comida sendo preparada pela casa toda. Isso minimiza drasticamente o problema de Maritchaim, a aparência de transgressão. É quase invisível do ponto de vista da percepção do Shabat. Entendi. Resolve bem a questão da aparência. E se não tiver um micro-ondas dedicado? Tem alternativas? Tem, mas são um pouco mais complexas e exigem mais conhecimento das regras. Por exemplo, ele poderia colocar comida que já foi cozida por ele antes do Shabat, numa chapa elétrica que já está coberta, o bleach, ou numa panela elétrica de cozimento lento, tipo slow cooker, antes do Shabat começar, só para manter quente. Ah, preparar antes e só manter quente. Isso. Ou, durante o Shabat, ele poderia aquecer certos tipos de comida seca que já estavam cozidas sobre essa chapa, mas aí tem que seguir regras bem específicas de Shazara, que é como retornar comida ao fogo no Shabat, e isso é bem detalhado. Outra coisa permitida é usar a água quente da urna elétrica de Shabat, Warn, que a família já usa para fazer um café instantâneo, um chá para ele. A água quente em si não tem problema de bichul lakum. Ok. Alternativas existem, mas o micro-ondas parece bem mais simples e seguro para evitar problemas. Exatamente. E, por fim, o terceiro ponto é ter um protocolo de Shabbat bem definido para o empregado. Tem que ficar muito claro o que é terminantemente proibido. Cozinhar comida crua do zero usando fogo direto, fogão a gás, forno convencional no Shabbat. Isso por causa do Maritchaim. É praticamente inaceitável na visão da maioria das autoridades rabínicas. Certo. Fogão principal no Shabbat, nem pensar. Isso, e deixar claro que é permitido sempre com as devidas preparações e usando os utensílios separados dele. Usar o micro-ondas dedicado, que é a melhor opção, como falamos, usar a chapa ou a panela lenta para manter ou reaquecer comida que ele já preparou antes, seguindo as regras direitinho, e usar a água quente da urna da família para bebidas. Então tá, resumindo a ópera. A resposta é sim, é possível, dentro da halachá, ter um arranjo onde um empregado não judeu prepare a própria comida morando num lar judaico. Mas, assim, não é simples, né? Exige um planejamento cuidadoso, talvez um investimento em infraestrutura, utensílios separados, quem sabe um micro-ondas extra, comunicação muito clara das regras e limites bem definidos entre empregador e empregado. É um equilíbrio delicado, né? Entre respeitar as necessidades de quem trabalha na casa e manter a integridade das leis e da atmosfera do lar judaico, especialmente no Shabat. Exatamente, é um equilíbrio delicado. E toda essa análise detalhada, sabe, nos faz pensar sobre a própria natureza da Halahá hoje no mundo moderno. A gente vê esses princípios antigos focados na santidade do lar, da comida, do tempo sagrado como o Shabat, tendo que dialogar com a realidade do século XXI. Relações de trabalho complexas, novas tecnologias surgindo o tempo todo, convivência entre culturas diferentes dentro da mesma casa. É verdade. A busca por soluções como panelas marcadas com cores diferentes, cláusulas específicas em contratos de trabalho ou o uso estratégico de um aparelho como micro-ondas, tudo isso mostra como tradição judaica, a halahá, é dinâmica. Ela exige, ao mesmo tempo, uma fidelidade profunda aos seus fundamentos e também uma capacidade de encontrar aplicações criativas, sensíveis ao contexto específico, para que a observância continue viva e íntegra no dia a dia das pessoas. É quase uma arte, né? De certa forma, sim, é um testemunho da profundidade e, eu diria, da adaptabilidade da lei judaica diante dos desafios constantes do mundo moderno. É preciso estudar, entender o princípio e então aplicá-lo com sabedoria. Uma exploração realmente profunda das complexidades e também das soluções práticas que surgem quando a vida cotidiana encontra a lei religiosa. Foi ótimo conversar sobre isso.
Obrigado por nos acompanhar nesta análise detalhada.